Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico, né? E no vídeo anterior, eu disse que tem algumas pessoas que falam coisas da igreja que eu não sei se é por ignorância ou perversidade. Mas tem gente que eu vejo uma perversidade fora de série. Por exemplo, este ser iluminado aqui, né, diz que o católico diz que não devemos nos dirigir diretamente a Deus, mas que devemos pedir intercessão dos santos primeiro. Gente, da onde é que essa anta tirou isso? De qual parte do catolicismo? E pior, né? Os católicos tentam esclarecer e foram lá responder a ele, citando inclusive o catecismo, pedindo que qual documento que ele tirou isso, né? Onde é que está escrito isso no catolicismo? Aí o cara bota assim que ele não viu resposta ainda. Como é que ele quer resposta para uma pergunta falaciosa? Uma pergunta que já sai com maldade, entendeu? Uma pergunta vindo direto do inferno. Aí o cara de pau, ele continua, né, em outro tópico, que os católicos mentem dizendo que só a Pedro foi dada a autoridade de ligar e de desligar, né? A fim de embasar o papado. Cara, isso é ser muito maldoso, que ele bota assim, só Pedro. Aonde é que dentro do catecismo católico diz que foi apenas Pedro? Nós dizemos que Pedro tem a primazia sobre os demais apóstolos. Que até o Rubens Anjo, né, ele fala isso, que o cara pelo menos aprenda a mentir. Que a igreja sabe, né, que esse poder não foi dado somente a Pedro, e também à igreja. Aí ele chama o Rubens de decaído do inferno, e um monte de paçocada, entendeu? E aí eu coloco, né, que o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17 ao 19, onde ali é dada exclusivamente as chaves a Pedro, né? Mas que a gente sabe que mais adiante isso também é dado à igreja. Eu citei até aqui São Cipriano de Cartago, dizendo que é verdade que os demais apóstolos eram o mesmo que Pedro, mas o primado é conferido a Pedro para que seja evidente que haja na igreja uma só cátedra. Porque a igreja é uma monarquia, foi fundada por Cristo como uma monarquia, não como uma pentarquia, ou não como, sei lá, uma zonarquia, como é o protestantismo, que cada um funda a sua igreja e cada um é seu próprio papa. Eles são infalíveis em interpretação da Bíblia, contanto que não seja a igreja católica. Vocês já repararam isso? Entendeu? Uma coisa é dizer, né, que Pedro recebeu as chaves de ligar e desligar. Agora outra coisa é dizer que somente ele. Isso é perverso. Entendeu? E na Bíblia fala diversas vezes, como é o caso de Cornélio, que Pedro sozinho representa a igreja. Porque essa é a autoridade do Papa. E continuando em Pedro, outra anta diz que Pedro nunca foi bispo de Roma. Né? E ele repete aqui, bota um monte de paçocada. E o Alexandre de Oliveira, né, bota uma só citação que quebra completamente isso. Ele fala, a igreja eleita de Babilônia saúda-os, né? Assim como também Marcos, meu filho. Está lá no 1 de Pedro, né? Capítulo 5, versículo 13. Quer dizer, o protestante ele vive dizendo que Roma é Babilônia, Roma é Babilônia. Aí quando está na Bíblia, né, que Pedro está na Babilônia, a gente diz, e eles sabem disso por causa da tradição católica, aí eles não aceitam. Quer dizer, qual é a coerência que eles têm, qual a honestidade que se tem uma pessoa que fala isso? E não é só por causa dessa citação, não. O Alexandre fala diversas citações provando na Bíblia, né, que Pedro esteve em Roma e não foi só para morrer. Mas o cara não aceita. Quem quiser mais, eu tenho 2 vídeos falando sobre Pedro e um exclusivamente Pedro sobre Roma. Entendeu? Que não deixa dúvida nenhuma que Pedro esteve em Roma. E tem inúmeros documentos falando sobre isso. Mas o cara não aceita. Ele não aceita a Bíblia, vai aceitar o documento extra-bíblico? Quer dizer, a opinião dele é que vale. E para fechar, né, o nível de perversidade. Esse aqui, ele bota aqui, padre lambe bumbum de católicas solteiras para terem maridos. Igreja Católica na África. Gente, isso é a própria perversão do capeta. Porque a notícia é o pastor que lambe, o Odair José,
botou a notícia embaixo, a fonte, entendeu? E esse débil mental taca isso, entendeu? Então, gente, isso são pessoas que seguem aquela máxima de Lutero, que tem que mentir, tem que fazer exatamente aquilo que o diabo quer, que o diabo é o pai da mentira. Então tem muita gente aí dizendo que prega Jesus e na verdade ele está fazendo um serviço ao capeta. E o que a gente tem que fazer por essas pessoas? É rezar, porque isso é caso de possessão diabólica. Essas pessoas estão na mão de Satanás fazendo serviço de Satanás, porque uma pessoa normal não faz isso. Então vamos rezar por essas pessoas. Paz e bem, até a próxima. Amém.